De volta para uma conversa de peso hoje com a advogada Regina Bel. Uma advogada que gosta de um direito, do bom direito, é isso? Da essência do direito, doutora? Eu diria da essência do direito. Eu poderia até dizer assim, até a gente denomina assim, alguns advogados, que a minha advocacia é uma advocacia artesanal. Por que artesanal? Porque eu tenho um escritório pequeno, o meu sócio é o meu filho. Não tem 200 estagiários? Não tem 200 estagiários, tem a minha secretária, a Solane, que trabalhou também, é quase advogada, porque trabalhou 24 anos com o Dr. Isnel. Olha só. Conheci ela na minha época, lá, quando eu comecei estagiando lá, e depois fui advogada no escritório do Dr. Isnel. Então, e tem uma colega hoje, uma jovem advogada, que é parceira do escritório, ela tem o seu escritório também, mas tem parcerias em alguns processos comigo, principalmente pela saída agora do meu filho, que está fazendo o doutorado dele em Londres, que até a gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois do estudo acadêmico dele, né? Então, nesta falta que ele faz, assim, no escritório, a Aline Helfenstein, que é uma jovem advogada, veio suprir ali, né, me ajudar. Mas, assim, é uma advocacia artesanal. E nesse... então, sou eu que conquisto o cliente, sou eu, ou por indicação, ele vem no escritório, por indicação de um outro cliente, ou até de colegas que não atuam na área específica de família ou outra que não atua, mandam para a gente. Então, eu atendo o cliente, eu faço o trabalho para o cliente, eu faço o preço para o cliente. Então, não é ali aquele escritório imenso, com cada pessoa para cada coisa, né? A petição que sai de lá é tua. É minha, eu vou fazer a audiência, então eu tenho... Por isso que a gente chama que é uma advocacia artesanal. Hoje a gente tem muitos escritórios como o meu, mas tem muitos escritórios, grandes escritórios, né? Onde são 4, 5, 10 sócios e mais uns 20, 30 ou mais advogados. A exemplo do que tem em São Paulo e outros estados do país, né? Porto Alegre também tem bastante. Uma herança dos americanos, essa, né? São grandes escritórios que trabalham em várias áreas do direito. Nós tem temos um índice de profissionalização muito exato, grande. E de especialização também, né? Então, obviamente que um escritório grande, assim, ele pode abarcar todas todas as áreas do direito, né? Porque ele vai contratando, então, advogados com formação e pós-graduação, né? Mestrado, nestas áreas específicas, né? Então, o escritório pequeno, que é como o meu, a gente trabalha, é o que atende o cliente e com sucesso ou não sucesso na ação, todo o trabalho foi feito por mim, ou pela minha colega, se é um processo que ela está cuidando. Mas, enfim, ou meu filho, quando ele está aqui, né? Então, é um processo é uma atuação um pouco diferenciada, né? Do que, às vezes, nesses escritórios grandes, o advogado, tem alguns advogados que são gestores, né? Esse generalismo, ele cria um conforto maior para o cliente médio? Eu não sei. Eu acho que... Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que é uma questão do advogado querer ter um escritório grande, ser um grande empreendedor, né? É como tu optares por ter uma empresa pequena, e a tua empresa ela tem nome e sobrenome, e tem um produto excelente no mercado, e tu não queres expandi-la, né? Tu não vai tornar ela uma empresa enorme, com filiais. É uma cerveja artesanal. Exato. Uma boa cerveja. Mas eu acho que tu pode ter o cliente, né? Ele pode ter um excelente atendimento num escritório que só tem um advogado, ou 2 ou 3 advogados, então que faz essa, como eu denominei, advocacia artesanal,
como ele será, obviamente, certamente, muito bem atendido em grandes escritórios, que se especializam em várias áreas, então, do direito, e aquelas áreas específicas, cada um vai atuar naquele processo específico do cliente. Então, tem escritórios, nós temos escritório aqui em Novo Hamburgo, que tem filiais em Santa Catarina, né? E tem ótimos clientes e trabalham muito bem, né? Então... A opção pelo não confrontamento acima de tudo, ou primeiramente, né? Ela é uma renovação do direito, é uma busca da essência do direito, porque hoje vai-se muito para a lide, né? Para o embate também. Mas cada vez mais se fala numa conciliação entre as partes, né? Na busca de um entendimento, do meio do caminho entre duas partes, de iguais pesos ou não, independente disso, né? Mas de uma aproximação entre essas partes, né? Sim. Isso é uma tendência? Tu enxergou isso há mais tempo? Ou isso para ti é a essência realmente do direito? Eu acho que também vai daí do perfil dos advogados, né? Eu acho que se tem advogados mais litigiosos, menos litigiosos, né? A parte também, às vezes, procura isso, né? Ela quer o combate, né? Mas sempre porque existe dor, né? Exato. Mas nós temos notado assim um desenvolvimento, um crescimento que leva as partes para uma conciliação, né? Por que eu digo isso? Porque, inclusive, o próprio novo CPC, que hoje encontra-se na vacatio legis, ele vai entrar em vigor dia 19 de março do ano que vem, e ele fala muito, prevê muito isso, né? Da conciliação prévia, de trazer, então, as partes para uma conciliação. Então, eu recebo alguém no escritório, eu ouço o caso dele, e eu não vou imediatamente elaborar uma inicial. Né? Por exemplo, na área de família, eu vou elaborar uma ação de divórcio litigioso, né? Onde vai envolver ali, normalmente as pessoas têm filhos, têm muitos bens ou não tantos bens, ali vai envolver várias coisas, se tem empresa também, como fica a situação da empresa, a divisão de bens, partilha e tudo mais. Hoje, eu tenho buscado fazer isso já há muitos anos, né? De buscar uma conciliação, de ver se é possível conversar com a outra parte, né? Então, que a pessoa, aquele cliente que me procurou, se ele traz o seu cônjuge também para uma consulta, e para a gente verificar, então, da possibilidade de uma conciliação no processo. Tu faz uma separação, aliás, uma separação, um divórcio hoje, que tu não precisa mais fazer a separação e depois de um ano a conversão, tu já faz o divórcio e já acerta ali tudo, né? Tu acerta a partilha, tu acerta... As partes compõem. Claro, as partes compõem sobre a visita aos filhos, a guarda, a pensão alimentícia, o que é muito salutar, né? Principalmente se nós vamos levar em consideração, no caso, e na maioria das vezes, os filhos, que são menores, muitas vezes menores impúberes. É quem paga a conta, doutora. É que paga a conta de uma separação litigiosa que se estende por muitos anos. Muitas vezes a gente precisa de auxílio, o advogado, na área de famílias, ele se auxilia muito de psicólogos, porque às vezes ele vê que o conhecimento dele ele é limitado à área jurídica. Então eu vou precisar de um psicólogo. Sem querer botar a senhora numa saia justa, doutora, mas como fica a advogada quando ela vê que a sua cliente, ou pode ser um homem também, é a parte mais sofrida, mais doída, e por isso quer mais o litígio? Me parece que o trabalho aí é muito mais duro, né? É muito mais duro, é muito difícil. Mas eu acho que hoje, quando a gente conversa com o cliente,
com a cliente, ou o pai, ou a mãe das crianças. Chama para razão. Chama para razão. Um pouco E vê que não é mais possível, não há possibilidade de seguir naquela relação, com aquele casamento, né? Então, ali não há mais o que fazer. Quer dizer que quando a advogada não chama psicóloga, ela acaba sendo a psicóloga mesmo. Um pouco, eu acho que um pouco o advogado é um pouco psicólogo. Ele ouve, né, todas as indignações, as tristezas do seu cliente, né? Eu acho que ele é um pouco psicólogo, mas eu acho que o advogado ele tem que saber até onde ele pode ajudar, porque ele não tem o conhecimento técnico para tanto. Então, quando eu penso que, pelo meu conhecimento, que aquele meu casal tem que fazer uma terapia familiar, a gente busca... Tu sugere? Sim, a gente tranquilamente. indica, Olha, sim, quem sabe, vamos e tal. E funciona muito. Porque o que não pode acontecer é o que... No início da minha advocacia, porque eu fiz o meu trabalho... Doutora, fazer assim dá menos dinheiro daí depois. É verdade, mas eu acho que o exercício da advocacia, ele não pode ter como primeira pauta o dinheiro. O dinheiro é uma consequência do teu trabalho, né? E a gente viveria numa sociedade muito mais honesta, se todos pensassem. Tu tens que cobrar, obviamente, tu tens que cobrar pelo teu trabalho. Mas o dinheiro não pode, isso é uma inversão de valores, isso é uma é uma deturpação, inclusive, da profissão. Do âmago da coisa. Do âmago da profissão. Eu acho que primeiro eu tenho que buscar a solução do problema do meu cliente, posso acertar e devo acertar antes já um contrato de honorários com o meu cliente, mas eu tenho que buscar a solução para o problema do meu cliente, da melhor maneira possível. Mas eu te disse no início que quando eu me formei, eu tive até uma relutância quando eu fui advogar, onde eu te falei antes que foi no escritório do Dr. Isnel, que abriu uma vaga lá, eu entreguei o meu currículo, eu nem sabia que era, entreguei numa caixa postal, e quando eu soube era para um advogado trabalhista. E eu estava fazendo meu trabalho de conclusão em direito de família. Então, fiquei um pouco preocupada e acabei aceitando por conta que era um escritório muito grande. É um decano, né? E que ele atuava em várias áreas do direito. No período em que o advogado era mais generalista ainda. Exatamente, né? Exatamente. E eu posso te dizer que eu aprendi muito, muito mesmo com ele. Mas naquela época a gente não tinha definido por exemplo, essa denominação da síndrome da alienação parental, que é aquela que foi identificada, e hoje ela, inclusive o pai ou a mãe que é detectado que pratica síndrome da alienação parental, ele perde a guarda do filho. Felizmente, doutora. Porque é um prejuízo. A gente vivia um machismo gigante. Exatamente. Hoje se vive quase o outro lado. Quer dizer, o equilíbrio me parece que ainda é uma busca. O Fernando Marco é um apaixonado e membro da Associação Nacional, né, da alienação parental, contra a alienação parental, ele fala demais sobre isso. Me parece que é uma síndrome que a gente está com dificuldade de encontrar. Esse eu acho que talvez seja um dos grandes exemplos, assim, no direito de família, né? De que um fala A e o outro fala Z. Sim. E ninguém quer ir para o meio do alfabeto. Exatamente. E hoje os juízes, como tem várias específicas de direito de família, hoje os juízes sabem muito bem identificar isso. Quem é o que pratica a síndrome da alienação parental. Porque tem gente que usa de muitos subterfúgios. Então o pai fala mal da mãe para o filho, a mãe fala mal do pai, dos avós paternos, então, para o filho. E isso é muito horrível, porque a família Você tem conseguido praticar a guarda compartilhada com seus clientes? Sim, é possível. A partir de uma certa idade, a gente sabe, criança muito pequena é muito difícil, né? Mas a partir de uma certa idade, ainda que fique com a mãe. Né? Que normalmente a mãe... Ainda somos muito machistas, doutor. Mas a guarda compartilhada é muito bom, bastante aplicado. Mas o homem hoje em dia, ele também está se permitindo amar mais e falar mais sobre amor,
E aí eu vou fazer a defesa do homem nesse sentido. E aí, nesse sentido, poder dizer, mas eu sofro demais sem o meu filho dentro de casa. Como fica isso quando a criança tem 6 meses? Acabaram de ter o neném e estão se separando. É bastante difícil, mas é muito complicado para uma criança tão pequena, por exemplo, ter todo o quartinho dela, ter todas as coisinhas que ela precisa na casa do pai e da mãe, né? Coisa mais fácil depois, quando tem 3, 4, 5 anos, né? Então, nos primeiros meses de vida, e primeiro ano, segundo ano de vida, é melhor que o filho fique com aquele que detém a guarda. Um interventor que chega e que acompanha a visita do pai na casa da mãe, por exemplo. O pai quer ver todo dia seu filho, por exemplo. Não há necessidade de um interventor, né? Porque... Mas quando não existe o consenso, os dois não conseguem. E sabe-se que não é justo. Normalmente não vai uma pessoa junto acompanhando, né? Porque o pai ele tem o direito de buscar. Eu tenho casos, por exemplo, onde o pai vê a criança durante a semana, 2 dias, e de 15 em 15 dias. Então, durante a semana ele vai na escola, busca a criança, ele tem um convívio diferente. Convive com ela, ou faz algum programinha ali, vai no cinema, vai alguma coisa assim, vai lanchar, ou janta com ela e leva ela para casa da mãe. Depois, outro dia, ele também busca na escola que ele quer ter esse envolvimento, e isso é muito bom, né? Porque senão passa assim, na escola, não conhecem o pai, só a mãe, lacuna, né? E eu acho que para a criança é importante mostrar o pai para os coleguinhas e tudo mais. Doutora, estamos sem tempo. Mas esse é um assunto que move paixões. A gente vai ter que voltar a conversar sobre isso logo. A gente acabou não falando nem de adoção, que também é outro ponto polêmico, mas delicioso de se conversar, da relação da adoção de casais homoafetivos, né, em relação homoafetiva, que é outro assunto pululante em tempos de tanto moralismo. Mas já foi muito bom a gente ter podido discutir essas questões aqui com a senhora. Grande prazer poder te conhecer. Te apresentar para quem ainda não te conhece, né? Mas sobretudo poder falar um pouquinho sobre esse assunto que nos mexe tão pessoalmente, né? Prazer foi todo meu, Rodrigo. Eu adorei vir aqui, me senti muito bem, tranquila, fiquei nervosa, né? Apesar de não estar tão acostumada assim a entrevistas. O tema, que é a advocacia, é apaixonante para mim. Eu adoro a minha profissão. Pretendo trabalhar com ela até os últimos dias da minha vida, de tanto que eu gosto dela. E, portanto, falar dela sempre vai ser um prazer para mim. E para nós, apaixonante. Seja sempre muito bem-vinda. Grande prazer, muito sucesso sempre. Muito obrigada. Hoje, numa conversa de peso com a advogada, a gente nem falou de rock and roll aqui, de viajar, que são outras 2 paixões da doutora. Hoje, uma conversa de peso com a doutora Regina Abel. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.